Mais uma aula sobre os padrões de candles, padrões de alta. Nessa aula nós vamos falar sobre o padrão linha de perfuração, tá? Aqui está a representação gráfica dele, formado por dois candles. Linha de perfuração ou, em inglês, Piercing Line Pattern. Também é chamado em algumas literaturas de padrão alicate. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que vocês estão vendo esses nomes aqui dos candles. Por exemplo, aqui, ó, linha de perfuração. Mas não se atentem às vezes muito ao nome, porque você podem acabar vendo uma outra literatura e outra pessoa chamar de padrão alicate, ou outra pessoa chamar diretamente de Piercing Pattern, ou outra pessoa chamar do nome em japonês dele, que eu nem sei qual é, nem coloquei aqui, tá? Mas é importante que assim como você tem que entender o fundamento dos indicadores, o fundamento de tudo para que você consiga desenvolver os seus trades, tá? Você também precisa entender o fundamento dessas formações de candle, o porquê, tá? O mercado está caindo, o que é que representa? Lembra da aula anterior que o padrão Harami de fundo, que ele representa a perca da diminuição da força da tendência, tá? De baixa, ou seja, tudo aquilo ali tem uma lógica. Esse aqui tem uma lógica também, você tem que entender a lógica de cada candle. A movimentação, ó, o mercado tentou cair, perdeu força, começou a subir, no caso do martelo, e por aí vai. Se você entende a base disso aí, o nome vai ser o mínimo de preocupação que você vai ter, tá? Não importa o nome, você vai saber o nome, mas também não importa o nome. Importa você entender a movimentação, o que foi, o que o preço, o candle é a representação gráfica do preço, o que foi no caso, qual foi a ação do preço ali nessa representação gráfica, que são os candles, tá? O padrão linha de perfuração é localizado após uma tendência de baixa no preço, e pode sinalizar a reversão do movimento. Aquela mesma pegada, o preço caindo, 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 aparece o padrão, o preço sobe, 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 sobe. Beleza? Ó, ele é formado por dois candles consecutivos, o primeiro de baixa e o segundo de alta, com preço de abertura abaixo da mínima do dia anterior e preço de fechamento cobrindo mais de 50% do candle anterior. Agora, a gente começa a ter condições para a formação do padrão. Eu vou repetir e vou mostrando no candle para vocês entenderem. Ó, formado por dois candles consecutivos, beleza, um candle, dois candles consecutivos. O primeiro candle de baixa, beleza, tá aqui, ó, o candle de baixa. O segundo de alta, com preço de abertura abaixo da mínima do dia anterior. Esse aqui é o candle de alta. O preço de abertura dele tá aqui, ó. É um candle de alta, o preço de abertura é mais baixo do que aqui em cima o preço de fechamento. E a condição é que o preço de abertura do segundo candle esteja abaixo da mínima do dia anterior. Olha aqui a mínima do dia anterior, ou seja, ele abriu abaixo. Ok. E o segundo candle, o preço de fechamento dele, que é esse aqui de cima, tem que cobrir mais de 50% do candle anterior. Estou aqui com o candle anterior. Para facilitar, eu coloquei até aqui essa linha, ó, branquinha, 50%, dividindo a metade do candle anterior, tá? E perceba que o fechamento dele cobriu a metade do candle anterior. Começa a ficar chato, começa a ficar um pouquinho difícil de entender, mas é assim, tem que entender, existe a regra, existe um motivo, tá? Beleza, você já sabe como ele é agora. Agora, outra dica. Quanto mais baixo o preço de abertura do segundo candle, é melhor. Perceba que nessa figura aqui, ó, eu já coloquei, aqui aconteceu o fechamento do primeiro candle, aqui está os 50% do primeiro candle. Olha que eu coloquei a abertura desse segundo candle bem longe aqui embaixo, ou seja, melhor ainda. E ele também fechou, ó, acima do 50% do candle anterior. Então, comparando esse sinal aqui com o anterior, ó, perceba que esse aqui, a abertura foi mais próxima,
Já esse aqui, a abertura foi maior. E ambos cobrem a linha dos 50% do candle anterior. Então, esse segundo candle aqui, tá? Essa segunda formação aqui, ela tem mais peso, ela é melhor do que a formação anterior, tá? Outra coisa, quanto mais o segundo candle avança sobre o corpo do primeiro candle, também mais forte será a sua capacidade de reversão, tá? Por exemplo, esse exemplo aqui, ó, ele chegou aqui, mas se esse segundo candle aqui, além dele abrir com a distância maior e além disso, ele fechasse aqui assim, ó, mais para cima, mais peso ainda teria. Tá começando a entender? Outra coisa, podem haver sombras, o importante é o corpo dos candles, tá? No caso aqui, vamos colocar as sombras, ó. Poderia haver as sombrinhas aqui, tá aqui a sombra, tá? Poderia ter a sombrazinha vermelha aqui também, não tem problema, o importante são o corpo do candle. E o que é o corpo do candle? É a abertura, no caso aqui em cima, né? Fechamento aqui embaixo, abertura aqui embaixo, fechamento aqui em cima. Essa é como é formado o corpo do candle. Aqui no gráfico, ó, perceba que eu tenho aqui, ó, a tendência de alta, veio a tendência de baixa. O que foi que aconteceu? Um candle de baixa, abriu aqui embaixo, abaixo da mínima do dia anterior, tá? E cobriu mais de 50% do candle, ou seja, o padrão aqui, ó. Em seguida fez uma correçãozinha, mas subiu. Outra coisa, dependendo de alguns sinais, é normal que haja a correção, tá? Exemplo, como é que você tira isso aqui para sua prática? Isso aqui é o gráfico de Apple, ação da Apple, gráfico diário, tá? Você achou o sinal no gráfico diário, o que é que você faz? Você diminui o tempo gráfico, aguarda uma correção em 1 hora, por exemplo, em 15 minutos, e você vai ter um outro gatilho que você já viu no tempo gráfico maior diário, você agora diminuiu o tempo gráfico, você procura um novo gatilho em um tempo gráfico menor, após correção. Aí você está dobrando as suas chances de ter o resultado de gain, tá? E barateando ainda mais o stop da sua operação. Outro exemplo dele aqui, ó, tendênciazinha aqui de baixa, tá? Fez uma correçãozinha aqui. Eu poderia, por exemplo, colocar uma FIBO desse fundo a esse topo. Essa região aqui, ó, seria mais ou menos 50% de FIBO. Aí ele me deixa o sinal, tá? Exatamente no 50% de FIBO. É uma região de fundo. Vocês vão entender isso também, tá? Tá aqui, ó, o candle de baixa. Abriu abaixo da mínima do dia anterior e fechou acima de 50% do dia anterior. O dia seguinte ficou aqui sambando no meio do caminho, depois, ó, já abriu lá em cima e foi embora, beleza? Esse aí foi o candle, o padrão linha de perfuração, é mais um padrão altista e até a próxima aula.